Olá pessoal, nós somos a Joana e o Marcos e hoje a gente vai falar sobre escolha de piso residencial. Quem nos acompanha aqui há um tempinho, a gente já mostrou que a gente vai se mudar para um apartamento novo, ele está em construção, então a gente está na fase de escolher as primeiras coisas do apartamento, né? E uma das primeiríssimas coisas é o piso, que já vai ser entregue com o apartamento, obviamente, né? Sim. E a gente tem pesquisado muito, e piso residencial tem muita opção. Então, assim, dos mais básicos que existem são cerâmica, porcelanato, piso de madeira, piso vinílico, piso laminado, ladrilho hidráulico, aquele cimento, como é que chama? Cimento queimado, tu diz? Tipo cimento queimado, né? E as pedras também, mármore, granito, enfim, são várias opções. O que a gente tem que levar em consideração para escolher um piso da nossa casa? Vai muito do gosto do cliente, claro, e a gente tem que analisar várias coisas. A praticidade também, né? Porque não adianta ser só um piso muito bonito e pra gente não ser prático. São várias coisas. A gente vai falar um pouquinho aqui pra vocês da nossa escolha, como é que tá sendo a nossa escolha no nosso apartamento. Não é um lugar, assim, muito grande. Isso também é uma das coisas que tem que ser levado em consideração. Sim. E, claro, a gente não é arquiteto, engenheiro, nada disso, mas nós temos o auxílio da nossa arquiteta Bianca, que nos auxilia bastante, nos ajudou, né, nesse processo todo. Vai participar aqui do vídeo com a gente pra explicar algumas coisas pra vocês entenderem também, porque, assim, até tem um vídeo já no nosso canal mostrando esse apartamento, tá? Claro que ali já faz um certo tempo, então ele tava bem no reboco ainda e tal, mas já dá pra ter uma noção de onde a gente vai morar e do espaço que tem. Então, talvez... bem legal, pra quem gosta, assim, de ver vídeos de tour de lugares e reformas e tal, é bem legal. Vai lá, vocês vão ver onde a gente vai morar e vocês vão acompanhar todo o processo aqui com a gente. Então, começando com o piso, né? O piso, assim, primeiro, tem que ver, assim, o ambiente, a praticidade e o uso. Se é um uso comercial, se é um uso residencial. Claro, a gente aqui já falou que tá falando de um piso residencial. Sim. Então, qual que é a grande diferença de um piso residencial pro comercial? Eu acho que é o tráfego, né? Assim, um piso em casa, a gente tem muito menos gente passando. Mas, se for uma família, assim, muito grande, ou que recebe muito, faz muita festa, sim, mas já tem que mas pensar... Mas daí teria que ser um lugar, por exemplo, sei lá, uma área, uma churrasqueira da casa, assim, uma área... Porque mesmo quem tem ali uma galera, uma frequência... Pensa que o piso que a Ju tá falando ali de um piso profissional é pra comércio, que é, tipo, imagina um hotel ali, gente passando o dia todo, ou comércio, gente entrando e saindo, então ele precisa de fato ter uma durabilidade consideravelmente maior e isso acaba encarecendo também. Sim, total. Até piso que a gente usa em residência pode ser assim, tipo, mais fino, mais grosso, então também dependendo ali do tráfego de pessoas, né, pode ser... digamos, mais durável ou menos, e também vai influenciar no preço, né? Isso. Então, outra coisa que a gente tem que ver, que a gente pode pensar, né, é sobre o tipo de ambiente, assim, se a gente quer piso frio ou piso quente. Isso foi uma das coisas que a gente pensou, porque pisos, assim, como o porcelanato, a cerâmica, que são muito comuns, piso como granito, mármore, que já são um pouco mais luxuosos, assim, esses são pisos frios. Então, vale muito pra quem tem um ambiente, assim, um lugar que é mais quente, por exemplo, e tu quer um ambiente mais refrescante, digamos. Então, vale optar por esse tipo de piso. Pensando, assim, mais numa casa, quarto, sala, que tu quer um ambiente mais aconchegante, um piso quente já vai ser mais legal. Então, seria madeira, laminado ou vinílico, né? Simulação de madeira, digamos, porque eu acho que assim, no Brasil, acaba que não se usa a madeira de fato, como a gente olha muito programa de decoração, assim, Irmãos à Obra, são vários que a gente olha e sempre os caras, aqui a gente colocou um piso de madeira nobre, então a gente vê muito isso, mas no Brasil acaba que não usa muito, eu acho que só casa com... Aqui a gente fala madeira de lei, né, e acaba sendo bem mais caro. Eu acho que daí por isso a gente acaba usando mais o vinílico e o laminado. O vinílico que é artificial, assim, mas é um pouco mais durável, e o laminado é mais tipo um adesivo, assim, então tem um pouco menos de durabilidade. O laminado é aquele que é por encaixe, assim, que quando a Jo fala adesivo é porque ele parece que é só uma madeira printada, assim, parece que é só uma impressão ali. Mas é uma boa opção, por exemplo, pra quem quer mudar um piso de um apartamento alugado, talvez não quer investir tanto, né? Já teria essa opção, porque ele pode ser colocado por cima, enfim.
Outra coisa que a gente tem que ver é se um ambiente ele é um ambiente grande ou pequeno. E a cor também vai influenciar nisso, né? Se um ambiente for muito grande ou pequeno, por exemplo, num ambiente pequeno, tu colocar um piso todo muito escuro, vai parecer que ele é menor ainda. Sim. É essa a intenção? Pode ser que sim. Talvez sim, talvez sim. Mas normalmente, quando tu tem um ambiente muito pequeno, tu quer dar uma amplitude, né? Então, os pisos de cores mais claras são mais indicados. E vale alertar isso, porque assim, as construções novas no Brasil, novas que eu digo que eu acho que de, sei lá, 5, 10 anos pra cá, os apartamentos estão ficando cada vez menores, né? Às vezes a gente tá pensa assim, preciso comprar um apartamento, quero mais espaço. O normal é até as pessoas procurarem prédios mais antigos, que tem as salas são maiores, os quartos são maiores, mas a tendência é cada vez menor, então vale se ligar nessa coisa de, meu apartamento é bem pequenininho. Esse tempo a gente tava vendo um programa que o prédio todo tinha apartamento de 35 metros quadrados. Então, nesse momento, tem que pensar muito na cor do chão, porque talvez um chão mais clarinho vai te dar uma impressão que o apartamento é um pouco maior. Vai iluminar mais, né? Sim. Mas no caso de quem tem casa com ambientes super amplos e quer ter uma sensação de aconchego maior, de repente um piso mais escuro vai dar essa sensação, né? Não, dá um ar até chique. É bonito, eu acho bonito o piso escuro. Na verdade, pra mim até seria bom. Deixa eu explicar. O nosso apartamento, só pra vocês entenderem, ele tá lá na finalização da construtora, eles entregam um apartamento com porcelanato que é bem bonito. Mas se liga no problema, eu tenho muito... Cara, meus braços, é muito cabelo. Então pensa que, tipo assim, se fosse um porcelanato bonitão, tal, brilhante, eu ia ter que passar o dia varrendo a casa. É verdade, gente, é verdade. E isso é outra coisa que a gente tem que pensar pra escolha do piso também. Limpeza. Assim, eu digo limpeza num sentido de estilo de vida, assim. Tu é um casal que, assim, não, eu tenho faxineira. E tá tudo certo, vai ter alguém limpando ali 2 vezes por semana, tudo bem. Ou não, a gente é um casal super corrido, não para em casa, quando tá em casa não quer ficar limpando. Vale lembrar que quando eu falo assim, não é a ideia de pegar um piso escuro pra esconder a sujeira, não é isso. É que a questão é que, tipo assim, quando tu tem um piso desses bonitos, novos... Muito clarinho. Tipo assim, cara, a sujeira vai aparecer a qualquer momento. E qualquer pessoa que seja um pouco assim... incomodada com sujeira, tu vai ficar neurótico, tu vai passar o dia varrendo a casa. Então, é meio estressante. Mas eu acho que assim, Love, a gente podia chamar a Bianca, que é a nossa arquiteta, e fazer algumas perguntas no âmbito mais profissional, pra ver a opinião de um profissional, pra ver se a gente tá no caminho certo e pra ver quais foram as ideias e as orientações que ela nos deu baseados nas nossas expectativas e referências. Tá, então deixa eu só antenar o pessoal que tá assistindo. A nossa escolha de piso pro nosso apartamento foi vinílico. Por quê? Porque a gente acha bonito. O vinílico, assim, é uma boa opção pra quem quer um piso de madeira, mas a madeira, como a gente já falou, é um piso bem mais caro. Bem mais. E demanda, assim, um certo cuidado, né? O vinílico, como ele não é natural como a madeira, assim, ele é um pouco mais fácil, digamos, de fazer manutenção e tudo mais. Sim. Ele é bem resistente. A gente fez várias pesquisas, optamos por isso, enfim. Mas vamos perguntar pra Bianca. Bianca, o piso de vinílico, que foi a nossa opção, é uma boa opção? É sim, uma ótima opção. Para quem prefere um piso um pouco mais aquecido, né, não tão gelado quanto um porcelanato. Pessoas com, por exemplo, rinite, algum problema que não consegue usar muito. Eu já tive alguns clientes que a gente não pôde colocar nenhum tipo de tapete, nenhum tipo de cortina dentro de casa, porque tudo irritava, né? Tudo dava alergia. Então, o piso vinílico é um piso mais aquecido. Para quem tem esse tipo de dificuldade, que é uma casa um pouco mais quentinha, o piso vinílico ele tem essa vantagem com relação ao piso porcelanato, e é uma ótima opção para residência. Então, acho que a gente fez uma boa escolha, né? Sim, bem dentro do que tem se usado, assim. Mas, assim, antes disso, a gente conversou com a Bianca sobre o que ela indicava, né? O que ela mais indica para os clientes. A gente conversou bastante sobre o vinílico e o porcelanato. Bianca, quais são o que tu mais indica para os clientes? Eu indico esses dois tipos de piso eu indico muito para os meus clientes, porque são pisos muito resistentes e são pisos que têm uma gama de cores, marcas, tamanhos, texturas, acabamentos infinita, basicamente, e que agradam a todos os meus clientes. Então é raro a gente sair de um desses dois tipos de piso nos projetos que eu faço. O piso vinílico é um piso todos os dois, vinílico e porcelanato, são pisos muito resistentes e extremamente adequados ao uso residencial e uso comercial.
Bom, então acho que se a pessoa optar ali ou por vinílico ou por piso de porcelanato, ela tá bem servida, né? Mas a outra coisa que a gente tava conversando antes era sobre as cores, né? A gente é muito ligado que um papel de parede, uma cor, interfere muito, mas e a cor do chão? A gente acabou escolhendo uma cor clara, porque como a gente falou, é um apartamento, não é muito grande. Sim. A gente achou que a tonalidade mais clara ia ser o mais adequado para nossa situação. Bianca, o que tu tens a dizer sobre a cor do piso? Se a cor do piso influencia o tamanho do ambiente. Sim, assim como o tamanho do piso influencia no tamanho do ambiente, a cor desse piso também vai influenciar. Assim como a cor do piso, a cor das paredes, a cor dos móveis, a cor das portas, até uma grade que a gente coloca numa casa, se a gente pinta essa grade escura ou clara, ela vai influenciar no tamanho do cômodo, tamanho interno desse cômodo. Porque a gente tem sempre a questão da claridade ampliar o ambiente e o escuro diminuir esse ambiente. Então, é sim diretamente proporcional, a gente tem que cuidar em ambientes com pouca luminosidade, usar acabamentos mais claros. E a gente pode, então, um ambiente quando a gente tem muita claridade, ambientes maiores, a gente pode dar uma escurecida nos acabamentos, nos pisos e tudo mais. Sempre tomando muito cuidado para a gente não acabar diminuindo, oprimindo visualmente esse ambiente com cores muito escuras. E outra questão muito interessante é sobre o tamanho das peças. Como o Marcos falou, a gente assiste muito programa sobre obras, sobre reformas, muito programa gringo, e eles falam muito no tamanho das peças. Eles sempre incentivam os clientes a comprar pedaços grandes. Que é mais chique, assim, a madeira maior ou porcelanato maior. Mais chique e mais caro. E mais caro, claro. Então tem toda essa coisa do valor agregado, né? Então, Bianca, é verdade que tem esse valor agregado no tamanho das peças? Quanto maior, mais chique, mais legal, mais valor agregado? Sim, normalmente sim. Quanto maior a peça, maior a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando o ambiente não é muito grande, usar peças grandes diminui o ambiente. Mas normalmente para ambientes maiores, quanto maior a peça, mais a gente amplia, a sensação de amplitude do ambiente aumenta também. Então ele sim agrega valor ao ambiente, à decoração do ambiente, mas só a gente tem que tomar esse pequeno cuidado de a gente não inverter essa questão da amplitude como o piso muito grande em ambientes pequenos. Então acaba que tem mesmo essa diferença ali entre o tamanho de ser mais chique. Às vezes a gente pensa que é só coisa de gringo, mas não, no Brasil também, né? Claro, é óbvio, né? O gosto é pessoal. Se tu acha que é legal mesmo, mas é sempre bom ter um feedback. Mas uma coisa que a gente viu quando a gente tava pesquisando o nosso piso, que a gente foi na loja olhar, é que eles... Uma das opções que a gente viu foi de pisos menores, assim... Que eles fazem tipo escamado, eles falaram, né? Menores, assim, que eles fazem tipo o que eles chamam de escama de peixe, escama de né? Peixe, é. Que daí não é legal fazer com uma peça muito grande. Pra esse tipo de tamanho de peça, daí eles vale mais usam um pouco menor. Então vai muito ali também do tamanho do espaço e do tipo de disposição que a gente quer dar, né? Sim, mas eu acho uma coisa legal também explicar pro pessoal, porque assim, nosso apartamento lá, ele vai ter uma área, ele tem uma área externa, que é uma sacada com churrasqueira, e a gente ficou muito na dúvida ali de, será que a gente vai botar o piso vinílico em tudo? Será que nas áreas tipo banheiro vale a pena, cozinha vale a pena? O que tu tem pra falar sobre o pessoal da nossa decisão sobre isso? Como que a gente chegou nessa decisão? Aí eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente já falou ali do uso do piso, né? Daí também vale muito as questões, assim, sobre ser piso interno ou externo e de chão molhado ou não. Tipo, banheiro, cozinha, área de serviço, são lugares que cai mais água, pode ter gordura. Então são chãos, assim, que são mais fáceis de, por exemplo, tu escorregar. Nesses lugares é mais interessante a gente aplicar um piso que não seja derrapante ou que tenha algum sistema antiderrapante, né? O vinílico, ele normalmente tem uma certa textura, né? Daí a questão era justamente se o vinílico poderia ou não. E sim, a gente descobriu que sim. Nós pesquisamos bastante isso, porque a gente ficou com medo assim, é banheiro, cara, daqui a pouco molha ali um pouquinho mais, o banheiro tu tem que... limpar mais constantemente. Uhum. E a gente pesquisou muito e teve um feedback
de vários lugares diferentes falando, cara, tu pode botar no banheiro tranquilamente. Talvez não seja legal colocar dentro do box, porque tem umas pessoas que eu acho que daí exageram, porque botam dentro do box mesmo. E aí não é nenhum problema do piso, do vinílico se perder ou estragar. O que eles explicam é que às vezes a água vai entrando ali e começa a causar um por dentro. Enfim, não é legal. Mas no banheiro, até a parte do box ali, dá pra colocar tranquilo. Banheiro, cozinha, e cozinha, área de serviço também, mas pra área externa já não é muito indicado. Mas vamos falar mais um pouquinho do vinílico. Vamos primeiro perguntar pra Bianca a diferença do vinílico e do laminado. Porque tem muita gente que confunde, porque esteticamente tu vendo, assim, tu vê um laminado e um vinílico, às vezes tu pode confundir o que é um e outro. Então é legal deixar a Bianca explicar qual é a diferença, né? Fala aí, Bianca, qual é a diferença entre piso laminado e vinílico? Agora, só para finalizar, eu queria fazer uma comparação entre piso vinílico e piso laminado de madeira. Tá? O piso laminado de madeira, eu basicamente não utilizo mais, não recomendo muito. É um piso que tem baixíssima resistência, não tem resistência à água. Então eu escuto muito de clientes que querem trocar o piso laminado porque molhou, caiu uma água, estourou alguma coisa, algum cano, alguma coisa, e o piso ele fica totalmente deformado e totalmente empenado. A vantagem talvez dele seria com relação ao vinílico, a única vantagem que eu vejo é custo, mas é complicado porque a gente ainda investe bastante para não ter toda aquela qualidade de como um retorno, assim. E também é um piso que, na minha opinião, faz muito barulho, dependendo do tipo do sapato que se usa, faz barulho, dependendo do salto, ele marca. É um piso que, na minha opinião, eu não gosto muito de utilizar, faz muito tempo, inclusive, que eu não utilizo em projetos. Legal, porque a gente já teve a experiência do piso laminado. Sim. Que a gente tem no nosso apartamento atual, que a gente na época não sabia mesmo das diferenças, né? Assim, e o vinílico na época também era uma novidade, assim, sim. Não era tão comum. E assim, na época que a gente comprou o apartamento, é óbvio, o apartamento o prédio já não era uma construção que nem tá sendo agora, então até pra colocar o laminado na época era bem mais tranquilo, tu colocava uma manta assim, né, que era tipo um tecidinho, e aí ele alinhava, diferente do vinílico que tem que ser completamente perfeito e liso pra tu colocar. O laminado ele não precisa ser exatamente nivelado. É bem mais tranquila. Uhum. E também o vinílico, pelo que a gente tem pesquisado, tudo para o nosso apartamento novo, ele é um material bem resistente e também é legal para ruído, ele ameniza bem ruído, ele tem tipo um isolamento acústico, assim. E também o fato de ele não ser madeira, ser sintético, né, é bom para quem tem pet. Então, ó, quem tem cachorro... De patinha. Exato. E outra, né, madeira, por exemplo, pode ir instalando assim, vindo bichinho, algumas praguinhas, coisa ali, porque o cachorro faz xixi, coisa assim, né? É uma realidade. E o vinílico não tem disso. Então, assim... A gente tá aqui fazendo propaganda de representantes do vinílico. A gente nem sabe, foi o que a gente escolheu, então a gente tá passando aqui. Claro, lá no futuro a gente vai vir aqui voltar e vai contar pra vocês se foi uma boa escolha ou não. Eu acredito que sim, porque a gente já teve uma boa experiência com o laminado. Sim. Assim, não... Foi não, tranquilo. Vale, cara. Se tu tem um apartamento, tá pensando em botar, mas... Sei lá, o laminado ele é um pouco mais fácil de eu conseguir, um pouco mais fácil de colocar. Coloca porque ele dá todo um ambiente diferente, teu apartamento fica mais aquecido, fica mais cara de casa, digamos assim, mais de lar, né? Acho que seria a expressão mais... Claro, né? Como a gente falou lá no início, tem pessoas que preferem os pisos que são considerados os frios, sim, que precisam, ou que vai botar um tapete, que vai fazer esse contraponto, sim, né? Que tipo, porcelanato é muito chique também. Não, porcelanato e o granito também, né? Fica super legal, são muitas opções. A gente tá falando aqui da nossa, que é prática, que é para um apartamento, né, menor, assim, que a gente quer trazer esse... aconchego, digamos. Essa sensação de aconchego, assim, vai ficar lindo. A gente vai mostrar pra vocês. A gente quer trazer aqui a instalação, como é que vai ficar. A gente já tem o tour aqui no canal do apartamento, assim, tipo, com nada. E já tá na hora de colocar o piso, então logo a gente
gente vai mostrar que, eu tô tão feliz assim porque tá chegando. Fiquem acompanhando com a gente, galera, porque assim, como a Jo falou, a gente mostrou lá o tour, né, a novidade, quando a gente mostra no outro vídeo também o decorado, só pra ter uma ideia mais ou menos de como as possibilidades que podem acontecer no apartamento, e a gente quer trazer pra vocês, porque assim, às vezes a nossa dúvida é a dúvida de várias pessoas. Quando a gente colocou o laminado aqui, eu queria na época ter um vídeo que explicasse as coisas como a gente tá fazendo aqui, pra mostrar o passo a passo e tirar as dúvidas que... Mas compartilhem também com a gente qual o piso que vocês têm em casa. Alguém aí tem experiência do piso vinílico, do piso laminado ou outros tipos de piso, né? Que são muitas opções. Fala pra gente, conta pra gente como que é o de vocês, se é legal, se vocês gostam, se vocês querem mudar, se vocês querem ir pro vinílico, que nem a gente. Isso aí. E eu acho que é isso, galera. Então acompanhem com a gente aí, vão ter vários vídeos sobre essa obra, a gente vai mostrando passo a passo e vocês vão fazendo passo a passo com a gente, beleza? Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!